Fala, turma! Show de bola, que bom a gente estar junto para mais um podcast aqui, Empreender 40+. Olha só, aqui tem um QR Code, tu aponta a tua câmera para cá, esse é um lugar para a gente bater papo, conversar, é o nosso lugar de comunicação. Aqui tu pode perguntar, tu pode sugerir e tu pode tirar informações também, mais informações sobre o nosso Empreender 40+, o Summit Empreender 40+, que acontece agora 29 de outubro no Teatro do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. Hoje o nosso podcast ele tá florido, porque eu tô aqui com a Lara Piccoli. Lara Piccoli, CEO da Rock, esposa do meu sócio e meu amigo Fábio Bernardi, e a quem eu admiro muito. Então, depois dessa apresentação, seja bem-vindo ao podcast. Obrigada, prazer estar aqui. E olha só, junto comigo, falou que eu não devia falar com ele no começo, né? Mas depois eu posso falar. Meu sócio e meu amigo Fernando Pullman. E aí? Já tá enquadrado? Porque tu falou que tinha que enquadrar. Tu derrubou o Carlos. Eu já vou dizer no ar. É? Tu acabou de derrubar o Carlos, por causa que o Carlos estava esperando tu terminar de falar pra Lara falar de novo pra ele conseguir te enquadrar. Mas daí fica conversa de maluco, cara. Fica conversa de doido, assim, tu entendeu? Eu falando aqui, esperando enquadrar. Eu não vou mais fazer isso. Se o diretor ficar bravo, depois é contigo. Já começou o podcast com intrigas. Eu quero já dizer aqui, como diria alguém de 40+, dizer de público, que eu não vou mais fazer isso, porque eu fico que nem parecer um maluco aqui, tu entendeu? Cara, então, assim, é o jogo, né? É o jogo? É o jogo. Tá, mas não vamos brigar na frente. Olha lá o diretor lá. Não vamos brigar na frente das visitas? Não vamos brigar. Então tá. Não, e a coisa mais importante que tu não falou sobre a Lara na apresentação é que a Lara é nossa palestrante, né? Claro! Dia 29. Eu não vou entregar tudo. 29 de outubro. Tá perto já, né? Bem pertinho. Lara, eu sei um pouquinho, óbvio, né? Mas não sei tudo. Eu queria saber o seguinte, tu é aqui de Porto Alegre mesmo? Sou aqui de Porto Alegre. E como é que filha de gringo, né? Porque tu tem cara de gringo. Desculpa, mas tu tem cara de gringo. Eu sou filha de gringo, Filha né? de gringo. Mas gringo é empreendedor, né? Não existe gringo que seja empreendedor. Que loucura, né? Alguma coisa fazedor. que bebe naquela água lá? É vinho. Vinho. É vinho tinto. Porque Suco de uva. Impressionante, né? É um troço doido, né? Gringo já faz uma casa com um porão para alugar o porão embaixo, para fazer um restaurante. Para ter um depósito. Para ter um depósito. É mais ou menos assim, né? O trabalho é um valor pro gringo. Aham. Né? Meu pai tem uma empresa de ônibus e o início dessa empresa foi ele dirigindo ônibus. Né? Ele dirigia ônibus. E até crescer. E era aqui em Porto Alegre? Era aqui em Porto Alegre. Era a linha do perfume, ali na Carlos Gomes. A Carlos Gomes, ela tinha as maiores mansões de Porto Alegre. E as senhoras que andavam de ônibus eram perfumadas. Sim. Então, os muito antigos, porque nem eu me lembro disso, óbvio, meu pai me contou. Os 100+. Não. Era então conhecida como a linha do perfume, porque as senhoras eram todas perfumadas e cheirosas. Que loucura, né? Que loucura. Mas que baita nome também, né? Lindo, poético, né? E a publicidade, quando é que entrou na tua vida? Desde sempre? Você é publicitária? Eu gostava de escrever. Tá. Né? Minha mãe tinha uma regra lá em casa, na praia. Uma mãe ficando com 3 filhos, enfim, a casa vivia lotada de amigos. A única regra dela era que depois do almoço a gente precisava fazer um descanso. Então, da 1 às 3, não podia ir ninguém lá em casa, só depois das 3. A gente não precisava dormir, mas a gente tinha que ficar mais quieto. E aí a gente lia, escrevia. Minha avó nos estimulava a ler, a escrever. E eu sempre pensei assim, eu gostava de escrever. E eu pensei, vai ser jornalismo ou a publicidade. E foi por aí que eu fui. Mas eu nem sou da área de criação, né? Eu sou estrategista de marca, eu sou planejamento. Mas isso me levou pro caminho da propaganda, das humanas, da propaganda. A gente vai burilando, né? É que a leitura, ela te abre um universo de tu conseguir enxergar mais do que a árvore, né? Tu enxerga a floresta inteira, né? A leitura, ela te abre a cabeça para esse tipo de coisa, né? E daí, quando tu fala que tu é estrategista, parte disso, né? Tu consegue enxergar um pouco mais longe do que normalmente a gente enxergaria, né? Se não tivesse essa questão do desenvolvimento da imaginação, né? E de onde pode chegar, né? E eu sempre me achei com um perfil um pouco metódico, né? Então, quando eu fui para a faculdade, para a parte da criação, eu não me identificava muito.
Né? Eu sempre fui mais com perfil de planejamento. E, então aí foi estrategista. De estrategista. Tu te formou aqui em Porto Alegre? Na PUC. Na PUC. E aí tu entra no mercado quando, aonde, como? Aí eu comecei como estagiária de uma agência, mas a minha monografia, nem sei se existe isso ainda hoje, né? Existe, o pessoal continua fazendo. Acho que sim. Foi sobre uma agência que estava sendo diferente no mercado. E aí, quando eu terminei essa monografia sobre uma legislação específica que tinha, essa agência estava cobrando fora da legislação, eu estava fazendo direito também nessa época. Eu fiz metade da faculdade de direito. Eu cursava... Então tu estava indecisa ainda, qual é o caminho realmente que tu ia seguir? O direito também me chamava atenção, porque eu tenho um senso de justiça quase maior que eu. Entendi. Aguçadíssimo. Quase maior que eu. Eu tenho que me cuidar para não me perder nisso, assim. Sim, porque tu quer brigar pela justiça Eu sempre. odeio injustiça. Eu acho que eu seria muito frustrada até, né? Sim. Porque eu acho que eu não ia conseguir... O que eu imaginei do direito na prática, acho que é muito diferente. Sim. Mas eu passava quase o dia na PUC. E aí me esqueci. Não, tava falando... Ó o 40 mais. Ó o 40 mais. Não denigra os nossos 40 mais. Nós temos ótima memória. O que eu tava falando mesmo? Não. Aí todo mundo começou a passar pro outro. Tu tava falando do início da tua carreira, assim. Não, mas tu falou que tu fez... que daí eu levei essa monografia pro dono dessa agência e ele me contratou pra área de estratégia. E aí lá eu fiquei, trabalhei 18 anos. No mesmo lugar. No mesmo lugar? Mas, já de cara, essa agência tinha uma consultoria, então a gente empreendeu. Eu tinha 21, 22 anos na época, e fui sócia de uma consultoria de branding. E, para mim, aquilo foi natural, mas foi penoso, porque eu me achava muito nova. Né? Muito nova para estar numa consultoria. Para mim, a consultoria era aquela empresa que chegava e tinha que dar a resposta. Sim. Mas, claro, eu era estagiária, né? Eu era, enfim, tinha um caminho para trilhar. E aí eu fui mudando de função, né? Fiquei nessa empresa um tempo, depois eu fui para dentro da agência, criei o departamento de estratégia dessa agência, depois eu fiquei focada em novos negócios, depois eu fui diretora de atendimento, diretora de conta no Walmart, que foi uma baita de uma experiência. Eu trabalhei muitos anos com a Renner também, e até que eu conheci o Fábio, né? Ele da área de criação, eu da área de estratégia. Nós nos conhecemos e fomos crescendo juntos. Daí a gente virou vice-presidentes juntos, e a gente foi tendo um jeito de trabalhar, de alinhar todo o trabalho da agência em 2 vértices, de estratégia e criação, um trabalho muito alinhado. E ali a gente descobriu um jeito de trabalhar. Ali a gente virou uma simbiose que funciona até hoje. Que virou a Rock hoje. Que virou a Rock hoje. Depois ele saiu, eu ainda fiquei um tempo, mas eu já não conseguia trabalhar fora... Daquele modelo. Daquele modelo que a gente criou, que é um modelo muito junto, assim, de estratégia e criação na origem, assim, muito junto. Tu sabe que no dia do lançamento do livro, vamos fazer propaganda do livro? Nós somos publicitários, né? Fazer propaganda do livro. Merchan. Olha só, olha você de casa. Você de casa é 40 mais. Ele tá engraçado hoje, né? Hoje ele tá... Desculpa, Fernando. Você de casa. Ele veio preparado hoje. Então tá, vou fazer... É o rosa, é a cor que tá então tá, vou fazer mais... Não, eu quero um Fabinho livre. Você de casa, você pode adquirir esse exemplar nas boas e nas más casas do ramo, porque nós temos distinções. Todo mundo pode ter direito a esse aqui. É isso. E pelo QR Code. Tu achou? E pelo QR Code. Pelo QR Code também. Aí é mais alegre. Pelo QR Code também, tá? 40 mais. No dia do lançamento do livro, lá do 40 mais, eu fiz o Fábio pegou um livro pra agência e eu fiz uma dedicatória pra Rock dizendo a agência mais humana que eu conheci. E agora tu falando dessa coisa, desse modelo que vocês criaram juntos, tu e o Fábio e tal, tu concorda comigo que a Rock, no seu conceito mais profundo, tá a humanidade? Estão as pessoas. As pessoas. Porque o empreender a gente acha que é sobre o negócio, o dinheiro, o fluxo de caixa, a DRE. Isso, na nossa visão, que pode até ser um pouco romântica, mas é uma visão que vem dando certo. É consequência. A base de tudo pra gente são as pessoas. Sim. O relacionamento, a forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente faz com que as pessoas executem as coisas
da melhor forma possível, que vai levar ao resultado da empresa. E quando a gente lembra da ROC, quando a gente lembra das coisas e pensa um pouco sobre a agência, não são os grandes feitos que ficam. É bacana ganhar o prêmio. Claro. É bacana o dia de glória. São os detalhes. O caminho. O dia a dia. O caminho. A gente lembrar por que a gente está fazendo isso. O porquê que a gente acorda todos os dias e a gente é resiliente. Porque empreender é sobre resiliência. Não tem como. Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Né? E vem um dia, às vezes, meio difícil e derruba e a gente levanta no outro dia e vai. E vem uma outra onda e derruba e a gente vai. Mas nada nos para. Sim, sim. Nada nos para. E aí, quando a gente pensa que a gente tem as pessoas, muitas pessoas hoje com a gente, isso nos move. Sim, porque o objetivo não é o final, é a caminhada. É a caminhada. Né? Eu acho que eu até trago no livro, mas no meu primeiro livro eu trago isso, que eu entendo que empreender é caminhar numa estrada onde tem um monte de flores bonitas e campos e tal, e tu ir olhando pro lado e um dia dizer assim, cheguei. Quando quem só pensa no objetivo final, que é o chegar, não desfruta daquele ambiente, daquela estrada, entendeu? E eu acho que o mais legal de tudo é tu desfrutar. Por isso que nesse livro eu falo também da questão de que a gente precisa entender que empreender é a gente se realizar, sabe? Não dá para ser um cara super famoso e não ser um pai bacana, não ser uma mãe legal, não ser um amigo legal, não ser um colega de trabalho legal, não ser um gestor legal. Tu também entende dessa forma, pelo que eu vejo de vocês, assim, que para vocês criaram uma sede linda agora, que as pessoas não precisam ir. Mas vocês criaram uma sede da ROC linda para as pessoas irem. O Nizam Guanais tem uma frase muito boa. Ele diz, não adianta a pessoa ter sucesso e não ser um sucesso de pessoa. Que é uma baita frase, né? Não adianta tu ser solitário, não adianta tu ser uma pessoa autoritária, uma liderança autoritária, porque tu precisa atingir aquele objetivo a qualquer custo. Vai ter desvio. Claro. Vai ter desvio. Desvio vai fazer com que tu, né, saia um pouco da rota ou as coisas não aconteçam como tu achou que aconteceria. Então, pessoas controladoras, às vezes tem uma certa, né? O empreender é um exercício. É um exercício. Mas o controle, às vezes, é um amor tão grande por aquilo que eu quero que fique na minha mão. Eu sei que tá errado. A gente que é controlador, a gente tem que cuidar, porque senão a gente... Eu vou pegar só mais isso aqui. Me dá mais isso aqui, não é assim? Quando tu vê, tu tá... Mas é tanto amor por aquilo que a gente quer cuidar com as nossas mãos. E o gringo? Nessa hora, o gringo, ele diz assim, quer fazer bem feito, faz tu mesmo. E não é verdade. Ai, paizinho, desculpa. O gado só engorda o gado do dono, aquela história, né? Assim, ó, é parte verdade. Isso. Mas é que quando a gente está empreendendo, a gente precisa confiar nas até, pessoas. Até porque te limita, né? É impossível, não tem. O dia ele tem 24 horas, tu tem outras questões dentro da tua vida, né? Não tem como tu ficar dedicado, tu não consegue fazer tudo que tu teria que fazer se tu não conseguir distribuir tarefas, coordenar, ter pessoas de confiança e tal. Mas eu acho que aí também entra a questão do 40 a mais aqui, da experiência, né? Claro. Que a gente também começa a ver as coisas diferentes e começa a entender o seguinte, eu não vou dar conta. E eu preciso também ouvir o outro. E quando a gente é jovenzinho, né, e eu já fui jovenzinho, falou que eu tô engraçadinho hoje, eu já fui, a gente quer fazer tudo e a gente acha que vai dar conta de tudo e que a gente sabe de tudo e que ninguém sabe nada a não ser a gente. O tempo passa, o tempo voa. Não vamos completar a frase? Pode? Claro. E a poupança Bamerindos continua numa boa. 40 a mais. Então, assim, é isso. E eu queria te perguntar sobre isso, Lara. O que tu entende, assim, depois dos teus 40 a mais, em relação aos teus 40 a menos, assim, coisas que tu mudou, coisas que tu acha que impactaram positivamente na tua carreira profissional, na tua história, que com 20 anos, com 25, tu achava que isso era bobagem ou que não precisava? Antes de tu responder, eu só quero aproveitar esse gancho e juntar nessa pergunta do Fabinho. Tu contou que
na verdade, tu saiu da outra agência, né, e foi criar, né, a Rock com o Fábio, vocês montaram juntos ali a Rock com mais de 40 anos, né? Então, aproveitando esse gancho do Fabinho, tu acha que a Rock seria esse sucesso se vocês tivessem montado ela com 20 anos? Acho que não. Acho que não, porque a gente precisou viver um período para saber aquilo que a gente não queria em um negócio. E aí a gente, né, teve assim o extrato do que a gente queria e o que a gente queria colocar em prática. E aí isso só vem da experiência, só vem da vivência. Separar aquilo que tu quer do que tu não quer, né? Ou o que tu faria diferente. E algumas coisas até a gente fez igual, porque a gente viu que era difícil pra caramba fazer diferente. Né? Sim. Então também a gente bota a viola no saco, né? Com um monte de coisas. Mas isso tu também só aprende vivendo. Com mais de 40 anos, né? Porque quando tu tem 20 anos, tu olha para um negócio que muitas vezes dá certo e tu olha e diz, não, mas eu faria diferente, daria mais certo do que esse cara tá fazendo. Ilusão. Né? É uma fantasia, né? É. A gente tem essas fantasias. Mas para mim, o que eu hoje enxergo assim, que é muito importante e relevante na minha vida é o tempo, a gestão do tempo. Quando a gente começa a se dar conta da finitude ou de quão valioso é o tempo, de coisas que a gente não compra, de como é importante, mesmo que tu seja rico, que tu tenha tempo. Sim. De que tu também não pode ser tão refém, né? Porque tem um lado do empreendedorismo que é o lado de tu estar com a responsabilidade e ficar um pouco refém também do negócio. Então, como é que a gente equilibra essas coisas? Sim, que não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Que isso é muito pouco. Né? Ou isso a qualquer custo. É saber o preço exato das coisas que a gente paga. E para mim o tempo, ele é... A consciência sobre o tempo é um exercício que a meditação traz, que o yoga traz. E que para mim tem sido assim, muito importante. E é muito difícil, né? É muito difícil quando tu é o dono do teu negócio, porque tu sempre acha, tá, mas eu vou dar um pouquinho mais aqui, porque daí ali na frente eu consigo... E só que quando não tem esse pouquinho mais, não tem esse ali na frente, né? Quando tu vê, tu passou anos ali dando mais do que tu precisaria dar em função do teu negócio, né? E aí, Lara, já entrando, para quem não sabe, a Lara vai fazer uma palestra junto com o Fábio, no dia 29, e eles vão falar sobre um tema que é um tema, acho que muito delicado, ao mesmo tempo ele é encantador, mas que ele é complexo, que é empreender junto, né? Como casal, né? Empreendendo no casamento e na vida. E na vida. E aí, como é que você dá essa construção? Assim? Qual é o segredo para a Lara e para o Fábio, né? Estarem casados e, ao mesmo tempo, terem um negócio ter sucesso? Como é que você constrói essa relação? Se preparem para as regrinhas mágicas. É isso. Já tem thumb aí. Todo mundo quer a receitinha. As 10 dicas. Tem thumb aí já, hein? Lara dá as regras mágicas para empreender no negócio e na vida juntos. Mas é difícil, né? Porque a gente tem um dia não mais de 8 horas, mas de 12 horas, 14 horas. Sim. Né? Quanta reunião a gente não já fez em jantar. Né? Sim. Então, a gente brincava, a gente trabalhava de noite às vezes, tinha que resolver uma coisa para outro dia, a gente levava isso, né, e trabalhava à noite. Isso é o mais difícil, né? É tu entender que a tua casa ela não pode ser sempre uma extensão da agência, né? Sim, mas tu imagina os dois sócios ali jantando junto. Não tinha como. E a gente nunca dividiu bem isso. A gente não consegue separar bem. Só com o filho, né? Só depois que a gente teve filho, que a gente teve que separar. Te obriga, né? Te obriga. E me dá uma angústia, às vezes. Porque eu sei que tem aqueles assuntinhos ali, eu tinha aquela pautinha ali, mas também não dá, porque não, né, a gente tá agora, né, com o Santiago, jantando junto, isso ou aquilo. E ele quer falar de outra coisa? Ele quer falar de outra coisa. Mas eu acho que o que faz a gente também... ter essa relação e a gente tem uma admiração um pelo outro, que ela é, assim, ó, como ser humano e ela é profissional. Que legal. Absurda, assim.
e a gente tem uma conexão, assim, que é maior que tudo. Sabe? É maior que qualquer briguinha que a gente tenha. Já teve, né? A gente já brigou, chegou na agência, cada um meio que por um lado. As pessoas percebem que não tá a mesma coisa. A gente também nunca escondeu, né? Ou, hoje a gente tá meio assim. Então, eu acho que, como a gente sempre lidou com leveza e nunca ficou tentando, aqui eu sou a Lara, eu não posso parecer que eu discuti com o marido ontem. A gente sempre chegou dizendo, a gente brigou ontem, nós estamos meio assim hoje, tá? Mas vamos lá. Vamos trabalhar. Sabe? É isso. Não se levando muito a sério. E não tendo aquela rigidez dos papéis, a gente não funciona bem com isso. Talvez, eu sei que tem casais que preferem separar as coisas e precisam botar a regra. Lá em casa não funciona muito. A gente mistura um pouco, sabe? As coisas. Mas sabe, por exemplo, tem uma frase que se fala muito, né? Que não se deve levar problema para casa, né? E eu discordo muito disso. Por que eu discordo? Eu vou explicar. Porque é o seguinte, cara. Eu tô lá no meu trabalho, que no caso de vocês, são marido e mulher, CEO, co-CEO do mesmo negócio e tal. Aí eu tô, problemão com o Fernando de tarde, estive lá, e eu quero matar o Fernando de tarde. Porque ele me causou um problema lá no meu trabalho. E aí eu chego de noite, vamos ver que no meu caso, a minha esposa não trabalha comigo. E aí eu chego em casa, eu tô diferente. E ela consegue enxergar que eu tô diferente. E ela pergunta, o que foi que aconteceu? Eu falo, nada. Não foi nada. Dentro daquela regra, não posso levar o problema para casa. Nada. Mas eu tô irritado. E daqui a pouquinho eu vou me irritar com ela. E daqui a pouquinho eu vou brigar com ela por um negócio que não tem nada a ver com ela. Ou ela vai ficar achando que foi alguma coisa dela. Que ela fez. Exatamente. Vai começar a passar um filminho. O que eu fiz que deixou ele assim? Será que fui eu? Não, então eu chego e ela, o que aconteceu? Digo, eu quero matar o Fernando. Eu digo pra ela tudo que eu queria dizer pro Fernando, mas que eu não pude dizer por uma questão social, de relação. Eu digo, o Fernando hoje me fez isso. Calma, vamos tomar um chimarrão aqui e tal. E quando chegou no outro dia, eu já não tô nem mais tão indignado com o Fernando, entendeu? Porque eu já coloquei... Então, eu acho que um casal hoje, falando de negócio e tal, a gente tem que ter alguém pra falar. E esse alguém quem é? Quem tá mais próximo da gente. Então, agora eu imagino isso, tu e o Fábio. Vocês saem de lá e vocês têm um problema, aconteceu um problema durante o dia. Imagina você chegar em casa, olha, não vamos falar sobre isso. Amanhã nós voltamos. Não tem como. Amanhã nós voltamos a falar. Não dá, né, Lara? Não dá. Assim, eu nem tenho esse autocontrole. Não dá pra ter. Tá, e aí o seguinte, aí o 40 a mais, nosso 40 a mais, tem uma relação também com o filho, né? Que o 20 mais, 25, nem sei se existe isso, mas criei agora aí. Não tem. E como é que faz? A maioria, como é que faz uma mulher que é CEO de uma empresa de muito sucesso, mas que ela chega em casa e ela tem filho, ela tem uma casa, ela tem uma outra estrutura tão pesada às vezes quanto a que ela enfrentou durante o dia. Como é que funciona esse dia a dia? Então, eu sou mãe 40 a mais. Tu é mãe 40 a mais. Eu sou mãe 40 a mais. Que legal. Que é um outro capítulo, né? Sim. Que as mulheres também estão deixando para mais tarde, para engravidar. Foi bem difícil eu conseguir engravidar, não foi fácil. Então, juntou tudo. Porque a gente tinha ali uns 5 anos que a gente já estava junto, né? Com a Rock. A Rock tem 10 anos, antes não se chamava Rock, né? Nós tínhamos outros sócios. E já tinham 5 anos atuando e eu engravidei. E no momento que eu engravidei, a gente começou a fazer uma negociação para comprar a nossa participação societária. Então, foi bem complexo, porque a gente tinha toda essa questão de virar uma agência independente, só eu e o Fábio sócios, e eu grávida, com os hormônios assim... A mil, né? Fazendo uma negociação de uma compra... Queria acelerar o processo, né? Queria atalhar o processo, pensando, meu Deus, o filho vai nascer, daí como é que... Mas a gente faz uma série de fantasias que depois, quando a gente vê a coisa na realidade, não é assim, a gente dá conta, a gente consegue, a gente fatia a questão, a gente dá uma escalonada, a gente fica cansada, porque fica, claro, né? A maternidade, no começo, ela é exaustiva. A gente conta com rede de apoio. Nós ficamos 2 meses fora da gestão da agência. A gente teve um time de gestores que foi espetacular. O
Fábio ficou quase Isso 2 é meses importantíssimo. comigo. Que legal. Eu fiquei 7 meses. 7? Eu saí em dezembro, dando tchau para as pessoas, dizendo que eu voltava em fevereiro. Fiquei 7 meses em casa, porque a maternidade ela me virou assim, ó, do avesso. Que nem diz a Fátima Torre, a maternidade, ela é um atropelamento com fraturas múltiplas. Né? Ela fala isso. Isso. E eu quis ficar em casa. Aham. Eu quis ficar em casa. Eu nunca consegui ficar parada na vida. Sempre fui Mas na elétrica. maternidade, sim. Na maternidade, eu fui começar a voltar muito devagar. E aí veio a pandemia. Aí a gente também ficou em casa, né? E somos home office até hoje. Então, foi um jeito muito diferente, inclusive, de empreender. Porque não é o jeito clássico, né? Das pessoas trabalhando com a sua mesa, seu computador, os funcionários. Hoje é muito diferente, né? Tá, mas antes da pandemia era mais tradicional o modelo de trabalho. As pessoas iam até o escritório e tal. Era mais tradicional. Na pandemia, como todo mundo tem que fazer home office, vocês fizeram também. Também, só que a gente dobrou de tamanho. Tá, na pandemia. Na pandemia. E foi complexo dobrar de tamanho com as pessoas sem Em casa. em casa. Sem nunca ter trabalhado em casa. Sem nunca ter ido na agência. Porque a cultura, ela precisa de vivência. Uhum. A cultura precisa estar junto. Precisa de Sim. experiência. Sim. Né? A cultura, ela não adianta... Eu posso vir aqui e te dar uma aula sobre alguma coisa. Se tu não experienciar isso, tu não vai sentir o que é a cultura. Exatamente. Tu pode até, a Rock é uma agência humana, mas se tu passar uma semana lá na Rock, tu vai entender o que Não, é. Sem eu precisar te dizer. Sim. Né? E, na verdade, essa avaliação que eu fiz, assim, foi desse período de novembro pra cá, novembro do ano passado pra cá, que eu tenho estado mais próximo e tal. E aí eu fui vendo, assim, no dia a dia, principalmente quando foi pra sede nova agora, que eu fui vendo assim, cara, mas tem uma coisa muito que não tem como explicar, que não é um conceito escrito na parede, não é uma missão, visão e valores na parede, é olhar e dizer, cara, que tem uma coisa assim de humanidade, de que as pessoas são mais importantes. Eu acho que a gente tem a confiança das pessoas. Mas eu concordo contigo, mas eu ouso fazer uma vírgula. Quer dizer, quero entender mais do empreendedor que ela, né? Mas assim, ó, mas um olhar de fora. Vocês têm a confiança das pessoas porque vocês adquiriram a confiança das pessoas. Sabe? Porque é muito claro quando a gente chega perto de ti, perto do Fábio, quando a gente tem algum tipo de relação de trabalho, que é uma coisa muito, muito peito aberto, assim. Sabe? De conversa franca, de olhar, de não ter o lado da mesa, entendeu? Olha, senta aqui, eu sento aqui e quem dá ordem sou eu. Não. E quando eu falo do lado da mesa, é até a sala de reunião de vocês. O Fábio um dia senta aqui, outro dia ele senta ali e tal, quando a gente faz as nossas reuniões. E eu acho isso muito, muito legal. Por isso que essa humanidade, eu entendo que é característica de vocês, mas eu também entendo que parte dessa coisa de que vocês montaram uma agência depois dos 40 anos, tendo vivido um monte de coisa e sabendo o que vocês não queriam, o que daquele modelo que vocês viviam até ali, vocês não queriam, e o que vocês achavam legal, vocês não tiveram nenhum problema de dizer, vamos fazer igual. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E eu acho que a gente cresce, se sente crescendo junto. Uhum. Então nós somos um todo, uma parte. As pessoas que estão lá, elas são parceiros de jornada, sabe? Não é assim, os donos e o resto. Nós somos todos parceiros de jornada, estamos nessa empresa. Estamos, não somos. Sim. Porque é tudo transitório. Uhum. Então, eu acho que é uma visão de que as coisas são impermanentes. E a gente tem que fazer o melhor na nossa trajetória. E alcançar o melhor resultado que a gente pode. Às vezes, o melhor resultado não vai ser o maior lucro. Foi o melhor resultado para aquele ano, para aquelas circunstâncias. Entendi. E isso aconteceu na enchente com muita gente. Né? Então, a gente tem que ter essa visão, e eu acho que tanto eu quanto o Fábio, nós temos uma mesma visão sobre isso. Então, também não tem briga sobre isso. Não tem, as decisões são fáceis. Né? Quando um tá ou o outro não tá, um pode decidir pelo outro, não tem aquela competição. Então, eu acho que isso, por si só, numa empresa, essa união da gestão, ela é fundamental.
E é uma empresa familiar. E eu acho que isso passa para baixo. Sim, com certeza. Na origem, sabe? O Fabinho colocou essa questão de quanto a Rock é humana, né? Quando a gente começa a conviver com vocês, e a gente tem ido muito na Rock, em função daquelas reuniões do Empreender são lá, né? Então a gente tem convivido bastante, assim. E uma coisa que me chama muita atenção na Rock é que eu frequento algumas agências de publicidade em função do trabalho que eu faço, né, que é ligado à comunicação também na gestão de canais do YouTube, e a Rock ela tem uma coisa diferente, pelo menos parece ser diferente quando tu olha para as pessoas que estão lá. Ela não é uma agência que se ficou mais jovem. Tu não olha para aquele público, assim, não é aquele monte de estagiário, não é aquele tem um monte de 40 a mais lá. Aê! É isso chama atenção, assim, né? A impressão que a gente tem, olhando de fora, assim, sabe, sem ter nunca entrado nesse assunto, é que vocês têm uma construção de cultura aonde a experiência conta muito. É verdade. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque, assim, ó, é indiscutível, tá? E aí eu não tenho nenhum medo de falar, embora tenha relação com várias agências. A Rock hoje é a grande agência do Rio Grande do Sul, talvez seja a grande agência do sul do Brasil, né? Vocês têm vocês são um case de sucesso em vários sentidos, podia rasgar 500 elogios aqui, mas é verdade, né? O quanto essa questão do 40 a mais, da idade e tal, da experiência, quanto isso pesa dentro dessa construção no teu ponto de vista? Eu até me arrepiei aqui, porque é bem isso, faz parte do nosso modelo, na verdade, né? A gente tem um modelo de senioridade na linha de frente. Uhum. E é verdade. A gente acha que faz diferença as pessoas mais experientes ali na linha de frente com o cliente, porque Perfeito. a gente não é mais assim, tomar lá da cá, né? A gente precisa construir com o cliente, construir o briefing, construir a solução. Uhum. E essa construção, ela muitas vezes exige experiência, né? O cliente espera uma decisão conjunta, muitas vezes, na reunião. Uhum. E é complexo para as pessoas mais jovens, às vezes, né? Às vezes eles paralisam, Sim. né? Quando é um assunto específico, é uma coisa, mas quando tu precisa conversar sobre o negócio, decidir sobre o negócio, provocar o cliente, né, num jeito de pensar, quando tu tem os problemas complexos que são cada vez mais, não estão ligados a uma causa só, é muito difícil tu tem que estar muito atento. Então faz parte do nosso modelo de negócio essa senioridade. E para isso precisa repertório. É repertório. E repertório é uma coisa que os jovens não têm, não é porque não queiram, é porque não tem tempo de vida para ter esse repertório. Exato, tem uma bagagem que tu só vai adquirir caminhando. Com o tempo, caminhando. Uhum. E esse repertório, ele é muito valioso, né? Como tu falou, numa hora de uma reunião com o cliente para discutir um briefing, para trazer uma proposta, uma ideia. Para fazer as perguntas certas. Para fazer as perguntas certas. Isso eu acho que é fundamental. Sabe que até esses dias eu estava vendo um corte sobre IA, né, falando justamente disso, né, o quanto as pessoas 40 a mais, 50 a mais podem se adaptar ou não a IA, e a pessoa que estava falando falou algo que eu acredito muito. Falou, as pessoas mais velhas têm tudo para se adaptar porque sabem fazer o prompt, sabem fazer a pergunta certa. O Fábio fala nisso. O Fábio também fala isso. O Fábio fala nisso. No nosso primeiro programa aqui, o Fábio fala justamente sobre isso, né? Tu precisa saber o que questionar para IA para conseguir ter a resposta certa, né? Então, se tu não tem repertório, tu não sabe como questionar. E outra coisa também, os jovens, não estou falando mal de vocês, eu também já fui jovenzinho. Não, a mistura é a intergeracional, né? Mas assim, a outra coisa que quando a gente é mais jovenzinho, mais jovem, a gente tem, naturalmente, a maioria de nós, uma ideia mais predatória. Não sei se vocês me entendem, no sentido, eu vou fazer o que é melhor para mim. Eu vou essa negociação, essa posição, eu vou colocar as minhas ideias e eu quero que elas aconteçam. Eu quero que a conquista é importante. Isso. A gente está se provando. Isso. Agora, quando eu tenho uma idade maior e já passei muita coisa, eu não quero mais isso. Ou pelo menos a maioria de nós não quer mais isso. Não quer ter razão, quer ser feliz. Nós queremos compor. Nós queremos aquilo que a Lara falou antes. Nós queremos o melhor resultado para aquele momento. O que é o melhor resultado para aquele momento?
E isso, só quem já passou por isso. Só quem já viveu algumas coisas e disse, olha, eu acho que agora é hora de eu dar um passo para trás e esperar. Né? Quando a gente é mais jovem, a gente quer dar a resposta final. Quando a gente tem mais experiência, a gente ouve o outro e descobre com a resposta do outro o que ele quer. Ou às vezes a gente quer forçar o resultado. E tem horas que é isso, é não fazer nada. Não. Espera. Né? Espera para ver o que ele quer. Porque, de repente, o que ele quer é o que eu quero. E eu vou ficar tentando convencer ele de algo que eu não preciso convencer. E tem horas que a gente não sabe o que fazer, gente. A gente tem que pensar. Exatamente. Tem que decantar. Não tem resposta para tudo. E isso é uma coisa que a idade te traz, né? Porque quando tu é mais novo, tu acha que sempre que... Ou tu acha que tu tem resposta para tudo. Isso. Ou tu acha que tu é obrigado a ter resposta para tudo, né? O tempo vai te mostrando que tu não precisa ter resposta para tudo. Tu não quer dizer não sei. Exato. Não né? sei. A Vou maturidade... pensar. A maturidade, ela vai te dando segurança para tu fazer isso, né? Para tu sentar numa mesa e dizer, tá, pessoal, eu não sei, mas eu vou ver e te dou um retorno, né? Dificilmente tu vê um jovem falar isso, né? Na discussão, numa conversa, ele prefere inventar uma resposta para não dizer que ele não sabe o que é, né? Eu falo muito o seguinte, né? Que eu não tomo decisão nenhuma sem uma noite de sono. Decisões importantes? Nenhuma. Por quê? Porque eu posso mudar amanhã. Na emoção, no calor da emoção, eu vou querer dizer sim, eu vou querer dizer não. E uma vez eu estava numa reunião com um cara, que eu era jovem e ele era 40 a mais. Ele era 50 a mais. E aí eu tentei convencer no final, assim, vamos assinar o contrato agora, vamos fazer. E ele olhou para mim e falou assim, Fabinho, olha só, se tu quer uma resposta agora, eu vou te dar não. Se tu esperar para amanhã, pode ser sim. Qual das duas tu quer? Eu falei, eu quero amanhã. Fácil. Eu quero amanhã, entendeu? E, cara, aquilo eu aprendi. Eu falei, cara, que sensacional. Copiei aquela resposta pra mim. E olha, eu tinha uns 25, 26 anos. A partir daquele dia, eu aprendi com aquilo. Cada vez que alguém queria me forçar um negócio, não, eu falei, não. Quer uma resposta agora? Eu vou te dar não. Amanhã pode ser assim. Não. Eu falei, cara, mas funciona. Sabe, o bom de ter sócio também é isso, né? Porque em alguns momentos da negociação, tu pode dizer justamente isso. Tá. Para, eu preciso conversar com o meu sócio sobre isso. Isso. Então, eu converso com ele e te procuro amanhã, né? Tu sempre tem esse jogo, né? Essa saída. Essa saída pela gente. Então, mas assim, ó, Lara, eu acho que vai ser muito interessante para as pessoas que vão estar lá no dia 29 ouvir tu e o Fábio sobre a construção do negócio como um todo, obviamente, e tal, né? Mas para conseguir entender um pouco dessa mágica, né? Dessa química que vocês têm, que vocês construíram até antes de ter o negócio, eu acho que isso foi super importante, né? Vocês aprenderam a se respeitar como profissionais, né? Antes de ter o negócio de vocês, né? Uhum. Porque eu acho que assim, ó, eu sou sócio da GIA há 15 anos, né? Fui casado com a Giovana, sou sócio da GIA há 16 e fui casado com a Giovana durante 15 anos. Acabei o casamento e mantive a sociedade, né? Porque eu não sou burro. Sim, claro. Pelo amor de Deus, a Giovana é a pessoa mais competente que eu conheci na minha vida, a maior autoridade em YouTube do país. Eu não ia abrir mão desse drama. Mas eu até queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que os maiores embates que a gente tem dentro de uma sociedade que também é um casamento é que chega uma hora que alguém tem que dizer, não, mas tem que ser assim, né? Tu tem que ter uma decisão daquilo ali. E quando tu é muito novo, quando tu tá lá atrás, quando tu começou a construir o teu negócio, isso às vezes é muito desgastante. E vocês começaram a trabalhar junto quando tinham outras pessoas que podiam decidir por vocês ter a decisão final, né? Agora, quando tu estava falando, eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Tu concorda que o amadurecimento profissional de vocês, dessa sociedade, ele nasce antes de vocês terem a Rock, e talvez por isso que vocês consigam construir? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que foi fundamental essa vivência antes. Esse crescimento conjunto. Ali a gente aprendeu, eu era responsável por uma área, ele por outra, mas a gente estava juntos, né, tentando imprimir um DNA de gestão. Esse DNA, ele foi descoberto, ele foi experienciado, construído
E eu acho que esse laboratório, ele foi fundamental. E aí, claro, vem aquelas dúvidas, né? Vamos ter todos os ovos da galinha na mesma cesta, né? Os dois ali. Os dois nesse negócio, vem tudo isso. Sempre tem essa dúvida, né? Sempre tem essa dúvida. Mas isso mais até veio do Fábio, assim, acho que era uma preocupação mais dele, assim. Eu confesso que se tive essa dúvida, não dei muita bola para ela. Porque assim, tem coisas que são maiores que essas coisas. Mas são perfis. Ficam menores, entende? É quase como se a gente é impelido a fazer as coisas. Assim, quando tu acredita no que tu tá fazendo, a gente é impelido a empreender, a fazer. A gente não se mudou para uma sede quando todas as agências se desfizeram das sedes ou enxugaram custos. A gente foi lá e montou uma casa. Eu ia entrar nesse assunto agora. Né? Não tem muita lógica. É quase como assim, a gente precisava fazer isso. A gente precisava fazer isso porque pra gente o significado daquela casa tem a ver com cultura. Eu ia falar isso. Tem a ver com a materialização do nosso negócio, a materialização física, a materialização de uma transformação do que a gente quer para daqui para frente. Tem a ver com criatividade, com imprimir um lugar inspirador, criativo, com arte misturado, que mistura várias coisas. Então sabe, não tem planilha que vai nos convencer não. a não fazer. Não. É quase, sabe, uma força. Porque é cultural. De novo, a gente volta ao começo lá. No final de tudo, o que vale é a cultura do lugar. Hoje em dia o pessoal fala muito, né? Hoje em dia não, sempre, né? Administração e tal, né? Visão, missão, valores e tal. Eu falo, cara, tá errado. Antes de fazer isso, eu preciso entender qual é a cultura da minha empresa. Qual é a cultura dos gestores, de quem tá liderando isso. Eu quero o quê? Em cima disso, eu vou construir todas essas coisas, missão, valor e tal, mas eu preciso saber qual é a cultura desse lugar. Aqui a gente respira o quê? E essa cultura ela é imaterial, né? Mas ela é construída com o tempo. Então, eu também entendo que uma empresa, um gestor 40+, um empreendedor 40+, ele também foi mudando. Não a essência dele, mas ele foi mudando essa cultura também na cabeça dele, esse entendimento do que ele quer. Talvez a pergunta que o Fernando fez antes, a Rock seria assim, se você tivesse montado com 20 anos, e tu falou não. Porque lá a forma de pensar era outra. Vocês tinham outros valores. E esses valores agora estão ligados ao quê? Valorização das pessoas, valorização do cliente, a constante peneira. A gente tem uma peneirinha. A gente vai depurando, né? Aquilo que tu tem que deixar aí, deixa aí. Isso. E aquilo que tu quer guardar, que tu quer reter, fica ali. Eu acho que essa peneira que só a experiência traz, ela é fundamental para a vida, para as amizades, né? Para lidar com as situações difíceis, que são muitas, né? A gente também não Sim, né? Não todo é dia. Assim, todo dia. Não é assim um mar de rosas, né? É altos e baixos. E tu palpita nas campanhas, não? Palpito nas campanhas. Palpito nas campanhas. Especialmente eu olho a coerência das campanhas com a marca. Às vezes é uma baita ideia, mas tem que ser coerente com a marca. E como é que tu, Fábio, agora bastidores da Rock. É isso que é o que o público quer, não? Bastidores da Rock. Ó. Léo Dias. Léo Dias, empreender 40+, tô bem arrumado, né, Murlinho? Os dois, eles se juntam contra mim, tu entendeu? Hoje eu percebi. Tu viu o que eu enfrento aqui, né? O que eu enfrento aqui. Vou falar com o Fábio depois mais tarde disso. Né? Tu até me tirou do que eu ia falar, cara. Como é que tu e o Fábio... Eu ia falar sobre como é que vocês constroem. O Fábio pede a minha opinião. O Fábio pede a minha opinião. Porque às vezes eu falo a verdade demais. Demais. Mas é necessário, né? Ainda mais quando é internamente, né? Eu sou baldinho de água fria às vezes em algumas coisas. Ou eu levanto, assim, alguns questionamentos, assim, que... Sabe? Quando eu digo não tá legal, não tá legal. Gente, vamos mexer, não tá legal. E ele sofre com isso, não? Não, ele escuta. Ele escuta muito e não fala nada. Tá. Aí depois ele vai e mexe, às vezes. Quando ele acha que é. Mas sensacional. Sabe? Ele escuta. Às vezes até ele rebate, assim. Mas ele rebate, mas eu vejo que ele tá escutando e pensando, sabe?
Porque daí ele vai mexer, ele vai pensar e volta com uma coisa mexida, sabe? A minha experiência com a Gia é muito parecida com essa também. De vez em quando eu monto um negócio lá e ela... Isso, tu viu que tem tal coisa aqui que não tá fechando, né? Que não sei o que é e tal. E daí no primeiro momento eu fico meio irritado e... mas o que é que tu quer? Ela fala e tal, e eu fico... Não dá pra fazer assim. Daí passa e aquilo... Porque isso também entra a questão do respeito, né, Lara? Porque aquele troço, assim, como eu admiro muito ela profissionalmente, quando ela me fala um negócio desse, por mais que naquele primeiro momento eu repile aquela ideia, daqui a pouco cai lá, né, a parte racional e tu, só um pouquinho, se ela tá enxergando isso, é porque realmente alguma coisa tem. Aí tu começa a pensar, essa crítica ela é muito necessária, né? Tá. E o contrário também? Também. O Fábio também vem e palpita. Também, palpita. Uhum. Super. Mas é o seguinte, né? As mulheres, pelo menos a minha é assim. A minha, ela me pergunta assim, uma coisa bem boba. Os meus amigos normalmente dizem que as mulheres deles fazem a mesma coisa. Como é que eu tô com essa roupa? Daí tu fala assim, pô, achei linda. Ela falou, mas eu não gostei, eu vou trocar. Não sei por que me perguntou, né? Ou ao contrário, se diz assim, o que tu achou? Eu falei, não gostei muito. Mas eu gostei, vou com ela. Isso no trabalho também funciona? Não, é diferente. Pior é que eu tenho um perfil um pouco masculino, tá, gente? Entendi. Eu não sou, às vezes, muito, assim, clássica nisso, assim. Por exemplo, eu nunca pergunto. Tu nunca pergunta. Se eu chego a perguntar, tá? Alguma coisa assim de roupa e coisa em casa, assim, é porque eu vou dizer, se ele disser é aquele, eu vou com aquele, porque eu tô com preguiça de pensar e escolher. Entendi. É eu. Entendeu? É eu. Então, muito mais a praticidade. Quando eu pergunto, é porque eu quero a resposta mesmo. Eu tô querendo quase até que ter a resposta e eu já vou naquela. Sim. Sabe? Não tem muita... Tá, entendi. Eu sou meio reta, assim, sabe? Não sou muito complexa em algumas coisas. Hoje, por exemplo, eu tô com a camisa que a Selene escolheu, tá? Porque eu me arrumei e cheguei assim. Primeiro a minha filha. Eu tô chegando na sala e ela falou, papi, que coisa horrível essa camisa. Ela falou pra mim assim, nada a ver com essa calça. Eu falei, mas eu vou com ela. Daí a Selene falou assim, não ficou bem. Eu voltei e troquei. Mas aí acabaram contigo, né? Acabaram comigo, cara. Duas, né? Duas, né? Eu defendi. O Murilo me defendeu. O Murilo defendeu. Acabou? Acabou. Mas foi muito rápido. Foi. Passou rápido. Foi muito rápido. Meu diretor já tá desesperado, porque ele que faz os cortes depois. Entendeu. Ele começa a apavorar. O teu diretor precisa cortar o cabelo, cara. Tá feio. Vai esperar passar o dia 29. Tá feio o cabelo do meu diretor. Gente, eu sei que é sobre empreender, né? O 40 mais, mas sempre que eu olho para isso, eu enxergo tanta coisa atrás desse empreender. Eu enxergo verbos, né? O amar 40 mais, o viver 40 mais, o viajar 40 mais, o aproveitar 40 mais. É uma etapa inteira de... Às vezes até onde as pessoas começam a se sentir menos e é uma potência, né? É uma potência. Muito. É uma potência. Agora, esse empreender, ele é gigante para mim. Então nós não vamos acabar ainda, só mais 2 minutos. Que é o seguinte, por que a sociedade insiste em tratar os 40, 50, 60, 70, com velhinhos, tu entendeu? Porque, vou entrar na seara aqui da Lara, publicidade. Na minha percepção, quando eu olho uma propaganda e que eu vejo alguém com 40 a mais, ou é plano de saúde, ou é exercício laboral, ou é brincando com os netinhos. E a gente quer namorar, a gente quer viajar, a gente quer ir num restaurante e não quer música alta, entendeu? A gente quer chegar num restaurante que tem um cardápio impresso. E por que não falam com a gente? É uma boa pergunta. Agora, por que os velhinhos se enxergam como velhinhos? Porque a sociedade lhes impõe que eles são velhinhos. Será o ovo ou a galinha? Aí se dava um outro podcast. Dá outro podcast. Eu também acho. Eu acho que... Eu não vou exagerar dizer que é só isso, mas eu acho que tem muito disso. Eu acho que um componente disso vem lá na primeira resposta da Lara, quando a Lara falou que o empreender pro gringo ele é quase que uma obrigação, né? Ele tá dando valor, e eu acho que quando tu falou lá, eu fiquei pensando uma coisa que eu acredito muito, né? Que eu acho que a coisa que mais te educa é o exemplo, né? O exemplo que mais te educa, né? O teu filho, ele vai automaticamente, ele vai se preocupar em trabalhar ou
não é nem se preocupar, ele vai colocar o trabalho na vida dele porque ele vê tu e o Fábio saindo todos os dias de manhã para ir trabalhar e volta, e é uma coisa que aquilo é instantâneo, né? Tu não pensa, né? É o normal da vida, né? Então, vamos embora. E eu acho que talvez essa questão do empreender, essa questão das pessoas se sentirem velhas também passe por isso, né? É que como tu vê ali, a gente passou muitos anos da nossa vida ouvindo, né? Tipo, o fulano tá chegando nos 50 anos, tu já pensou na tua velhice, tu já tá pagando o teu plano de saúde, tu já tá não sei o quê, porque assim, ó, agora é só para baixo. Por isso que eu falo que é a sociedade. Essa construção de conceito sobre isso, essa mudança de conceito melhor que a gente pretende fazer com o Empreender 40 Mais, eu acho que passa muito sobre isso. Sabe? Sobre a gente entender que não, que tipo, eu tô com 52 anos e, sinceramente, cara, eu não me vejo menos sonhador hoje do que quando eu tinha 30. Eu estava escrevendo um artigo essa semana e eu coloquei no artigo aquele ditado que a vida inteira a gente ouviu: a vida começa aos 40. Só que esse ditado, ele tinha um outro cunho. Exato. A vida começa aos 40, é o seguinte: agora eu vou descansar, agora eu vou me aposentar, agora eu vou tirar o pé, entendeu? Então, quando eu digo que a sociedade diz para os velhinhos que os velhinhos são velhinhos, é porque a sociedade sempre diz o seguinte: a vida começa aos 40, agora tu vai começar a tirar o pé e tu vai dar uma descansadinha. E o que a gente está dizendo com o Empreender 40 Mais é não. Agora a gente está com 40, com 50, com 60, nós vamos meter o pé no acelerador e nós vamos voar, entendeu? Me dá uma motocicleta aqui que eu quero. Uma motocicleta, É isso, cara. E não é assim, te mata trabalhando, pra depois tu nem conseguir aproveitar, né? Porque tu te matou trabalhando. Exato. Então é também algo mais equilibrado ao longo da vida que vai fazer aprender com a que distribuir, tu vá mais né? longe. A maratona não é a corrida de 100 metros. Exatamente. Que depois tu tá lá morto, exausto e tá aí bom. Tu vai ter que ficar descansando mesmo. E uma coisa, e só para eu encerrar minha participação assim com a Lara. Nossa, acabou? Mas que eu acho que é um símbolo assim muito grande do que a gente está falando aqui, que é a construção da sede de vocês, tá? E eu vou te explicar por quê. No nosso mercado de comunicação, né, e um pouco de publicidade, onde a gente flerta um pouco ali, a Casa da Rock, ela virou um símbolo nos últimos meses em Porto Alegre. Ela realmente, assim, qualquer lugar que tu chega, que fala sobre isso, as pessoas falam sobre a Casa da Rock. Pô, tu viu a sede nova da Rock? Pô, tu já conhece a Casa Nova da Rock? Tá? Porque realmente ela é maravilhosa e tal, né? E aqui nessa sala, uma semana atrás, eu estava com um outro podcast aqui e alguém tinha chegado de lá e a pessoa falou: cara, voltei de lá encantado, é incrível, é sensacional, né? E aí começaram a função, pô, investimento gigante, porque não sei o que e tal. E eu fiquei pensando, cara, muito mais do que investimento, a casa, ela manda um sinal da Rock pro mercado, né? De vamos crescer. A gente não está estacionando aqui, a gente não chegou aqui, agora a gente... não. O sinal que vocês mandaram pro mercado foi o seguinte: a gente quer muito mais do que a gente já chegou até agora. E é muito legal, Lara, a gente vê isso quando tu e o Fábio já tem mais de 40 anos. Porque o processo inverso seria, né? Vamos tirar o pé. É exato. Tipo, tá, chegamos aqui, agora vamos administrar isso que a gente tem e vamos começar a juntar, porque daqui a pouco a gente vai ficar velho e a gente precisa ter um... Né? E vocês vão lá e pegam e investem, né? Uma coisa que vocês, obviamente, acreditam que vai dar muito mais retorno, mas é um processo. Então, eu acho que assim, a Casa da Rock, ela também é um símbolo muito grande para o Empreender 40 Mais, assim como é um símbolo físico. De vez em quando a gente precisa de símbolos físicos, né? Para conseguir fazer algumas coisas. Eu acho que o sinal que a casa manda é espetacular, assim. Meus parabéns, mais uma vez. Que bacana. E que ela seja uma casa de muitas alegrias, muito sucesso, né? Que continue mandando esse sinal aí para todo mundo, porque o nosso mercado está precisando muito disso. Porque a gente ama o que faz. E a gente não vai levar o amor embora, né, gente? Com certeza. Conosco. Boa. A gente precisa exercer o amor. A gente precisa exercer os vínculos, o que a gente quer construir. É nessa vida. Acabou. Antes da gente encerrar, tem um quadro. Ele sempre esquece do quadro. Sempre. Tá? Não vem com pegadinha. Não é pegadinha. Mas a pergunta é, eu invisto alto no diretor do programa. O funcionário mais caro da minha empresa está ali atrás das câmeras. Ele levou um susto quando eu tomou. falei.
Tá. A gente, não, é que assim, a gente sempre pede no final. O número da Mega Sena. A gente sempre pede no final para tu indicar, para o nosso convidado indicar, um livro, um filme, uma série, um dos três, ou os três, tá? O que tu acha que por 40 a mais, o que tu já leu, o que tu já viu, o que tu acha que pode ser legal? Agora eu vou me ferrar, porque eu tô péssima Em de nome, memória. eu também. Mas livro, com certeza, o Empreender 40 a mais. Bah, viu? Te mete comigo, Esse- Fernando Puma. Esse, Agora Hoje ninguém Não me tem discussão. aguenta. Ninguém me aguenta. Lara Piccoli, ela sugeriu o meu livro. Só pra gente fazer um corte. vamos fazer. Cara, sensacional. Tá, mas eu tenho uma pergunta pra ela. Ela já leu o livro. Tá. Tá, agora vou inserir no quadro hoje uma nova pergunta. Lara Piccoli, qual é o sabor de cuca que tu mais gosta? Gostou? Gostei. Muito obrigado, mas Lara. assim, ó, eu leio muito coisas técnicas, tá? Uhum. Mas não são as coisas que mais me pegam. Sim. Então, se eu fosse lembrar agora de uma série que eu fiquei impactada, é Singela, tá? Mas Chef's Table, pra mim, eu amo Gostei. a Muito culinária, a gastronomia, a criatividade pra mim tá muito aí. Boa. Então, eu ficaria vendo isso forever, assim, 40 mais. entendeu? Pra sempre. Mas eu leio muito livro técnico. Tá. Tu que- acabou de me dar uma ideia maravilhosa que nós vamos conversar depois. Tá, e é o seguinte, Maravilhosa. só pro pessoal não ficar boiando, a cuca é piada interna, tá, pessoal? Só isso. Eu também gosto muito de cuca. Lara, obrigado. Foi bom demais Eu que vocês terem agradeço curtido aqui. vocês. Fernando? Pessoal, olha só. A Lara Piccoli sugeriu o meu livro. Então, compre o meu livro, tá? Entra lá aqui no esse QR Code aqui, ó, adquira o livro. E dia 29 de outubro, no Teatro do Bourbon Country, tem Empreender 40 Mais. Summit Empreender 40 Mais. Muitos palestrantes, todos eles extraordinários. São 19 palestrantes em 10 horas de conteúdo exclusivo. Entre eles, Fábio Bernardi e Lara Piccoli. Semana que vem tem mais podcast por aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.